Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre os focos de tensão na América, parte 1, certo? Bom, e os focos de tensão que a gente vai dar mais atenção nesse capítulo, a gente vai fazer uma introdução e depois nós vamos dar evidência aos focos da América do Sul, certo? No próximo vídeo a gente começa a falar sobre os focos de tensão 2 e a gente começa a evidenciar mais os conflitos políticos da América Central. Aqui nós vamos falar nesse capítulo de conflitos e de situações políticas, certo? Não tanto conflitos étnicos. Nós vamos ater mais aos conflitos políticos que assolam a nossa região, até porque são esses mesmos os maiores tipos de conflitos que a gente encontra aqui na América Latina e essencialmente na América do Sul, certo? Bom, então a gente vai começar a falar primeiro sobre aqui o mapa, né, para a gente ter essa ideia dos países que nós vamos discutir, da onde até onde, tudo que eu falar aqui vai estar sendo englobado, certo? Então a gente tem aqui do México até o Chile e a Argentina. Então essa é a América Latina do ponto de vista de colônias de distribuição, do ponto de vista histórico, certo? Porque aí a gente teria a América do Norte, englobaria aqui o México, a América Central viria aqui da Guatemala, Belize até o Panamá, e a América do Sul começaria aqui na Colômbia e iria até o sul da Argentina com o Chile. Mas como a gente está fazendo esse estudo do ponto de vista histórico, sobre divisão histórica, nós vamos estudar a América Latina aí colonizada então pelos povos latinos. Todos esses países que a gente acabou de ver naquele mapa, eles passaram pelo processo de colônia de exploração. Eles foram baseados nas colônias de exploração, inicialmente, principalmente por portugueses e espanhóis, certo? Sendo que os espanhóis detinham a maior parte do território, ok? Então a gente tem uma grande área ali que é a América Espanhola, certo? E o Brasil com os portugueses. Depois a gente vai ter interferência de outros povos, como os holandeses, enfim. Mas inicialmente a gente tem aí a interferência desses dois povos. Então a América Latina, ela sofreu por si só e por esse processo que foi colocado a ela, que ela foi submetida, um atraso no seu período de desenvolvimento, né? Ela sofreu por esse processo de colonialismo, onde a gente tem um atraso no desenvolvimento dos países latinos, depois a gente também vai ver esse atraso no continente africano, enfim, em outros lugares do mundo. Mas é nítido que a gente tem um atraso no nosso desenvolvimento em função do grande número de tempo e de anos que a gente ficou submetido a esse processo, certo? Quando acaba a exploração, o modelo de colônia de exploração aqui na América Latina, e que os países latinos fizeram seus processos de independência, a gente passa por um outro movimento. A gente deixa de viver o colonialismo e a gente começa a se inserir no rol do neocolonialismo, certo? Que seria aquele domínio através da política e da economia, não mais agora através da questão do domínio de território, mas através do domínio político e econômico, certo? E aí a gente começa a ter nesse contexto uma grande influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí ele começa a criar situações e a criar modelos para poder interferir nos países latinos. Em cada país ele vai ter, em cada estado ele vai ter um nível de atuação maior ou menor. Alguns essa atuação se perpetua no tempo até a atualidade, outros em menor escala. Bom, e depende muito do tipo de governo, né? Como a gente sabe que os governos eles trocam, eles são transitórios, então depende muito do tipo de governo, da ideologia de governo que está ali naquele momento. Isso permite uma maior ou uma menor interferência dos norte-americanos sobre os países da América Latina. E essa interferência a gente vai começar aqui, ó, com a doutrina Monroe, certo? Quando os Estados Unidos criam essa doutrina e esse slogan, América para os americanos, isso lá em 1823, ele fala assim para a Europa, não venha intervir aqui na América, que eu não vou intervir na Europa. Então a América é para os americanos, ou seja, ele, né, como parte do continente americano, cuidaria dessa interferência e dessa dominação política e econômica no continente americano. E a Europa se ateria às colônias dela em outras regiões do mundo, certo? Então ali começa assim o grande domínio norte-americano sobre a América Latina, certo? Depois a gente tem a Guerra Hispano-Americana, que foi entre os Estados Unidos e a Espanha. A Espanha ainda tinha colônias na América Latina, certo? E os Estados Unidos vencem a Guerra Hispano-Americana. E aí, naquele momento, ele toma posse de alguns territórios espanhóis, não só na América Latina, também vai tomar posse em outros locais do mundo, como nas Filipinas, mas enfim, o que interessa pra gente aqui são os países da América Latina. E aqui na América Latina, ele vai anexar
Porto Rico, Cuba e Havaí, tá? Sendo que dessas três localidades, a única que teve a sua independência plena foi Cuba, né? Porto Rico, a gente tem ainda uma relação muito grande com os Estados Unidos, na verdade ainda é um caso indefinido que depois a gente vai estudar. A gente tem aqui o Havaí, que se tornou um estado americano, de fato, certo? E Cuba, que se tornou completamente independente, ok? Bom, depois a gente, quando for estudar Cuba, também nós vamos esclarecer melhor essa independência. Mas ainda hoje os Estados Unidos têm um trechinho do território cubano que ele não deu a total independência, que é a Baía de Guantánamo, onde ele tem a prisão de Guantánamo, certo? Depois a gente tem apoios às ditaduras. Os Estados Unidos exercem uma grande influência nas ditaduras da América Latina. Boa parte, praticamente todos os países da América Latina tiveram algum momento em sua história que foram marcados por ditaduras, certo? Algumas mais, outras menos severas, ok? Bom, e praticamente em todas elas, a gente teve a interferência dos Estados Unidos. Algumas de uma forma mais moderada, de uma forma mais contida, outras de uma forma mais evidenciada, certo? De uma forma mais clara. Mas na maioria ele deu apoio aos governos e financiou essas ditaduras, principalmente com recursos financeiros. Mas por que isso? Porque ele queria apoio. Ele queria apoio naquele momento. Inclusive no Brasil, eles têm muitos documentos da época da ditadura e eles financiaram parte da nossa ditadura. Mas por quê? De uma forma mais velada, né? Mas por quê? Para garantir apoio. A gente tem que lembrar que parte dessas ditaduras aconteceram em plena Guerra Fria, onde os Estados Unidos buscava esse apoio em todo o continente, certo? Então era importante que ele fizesse isso. Na verdade, ele tinha uma relação de dominação, né, e de querer expandir seu domínio em várias regiões do mundo, e aqui na América Latina ele usou dessas ditaduras para perpetuar essa dominação. Depois a gente tem aqui o Plano Colômbia. O Plano Colômbia, ele deixou de existir recentemente, na verdade ele se transformou em outro plano, mas foi aquele plano que os Estados Unidos ofereceu ajuda para combater as Farc, para combater o narcotráfico, né, as guerrilhas colombianas, e ele exerceu uma grande influência na Colômbia. A Colômbia já foi, né, na verdade ainda é em certo ponto, mas diminuiu muito essa interferência, mas ele conseguiu colocar uma grande interferência aqui na Colômbia durante muitos anos sobre essas alegações. A Colômbia é cheia de bases militares americanas instaladas, então tem muitas críticas, inclusive aos governos colombianos, que permitiram, certo, que os Estados Unidos colocassem essas colônias no seu território, tá? Essas bases militares em seu território. Bom, depois com a eleição do Barack Obama fez uma política um pouco mais próxima. Ele tentou se aproximar dos governos latinos, ele tentou uma proposta mais amigável, uma aproximação benéfica entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, certo? Então ele sempre optou por uma política mais diplomática entre os países latinos e os Estados Unidos, certo? Já depois da eleição de Donald Trump, a gente não tem essa mesma situação para todos os países. Em alguns ele se aproximou, outros ele se manteve distante e com opiniões extremamente divergentes, né? Então, é o que eu falo, cada governo a gente vai ter uma postura, em cada governante a gente vai ter uma situação, certo? Então é isso aí, gente, daqui a pouco eu volto. Beijo!